Olá, hoje vou-te mostrar a função Table Transform Columns, que é uma das mais utilizadas em Power Query, mas que provavelmente utilizas através do interface do utilizador e hoje vou-te mostrar como é que podes fazer em código M. Fica por aí, é já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a função Table Transform Columns, que é uma das funções que mais utilizas em Power Query quando estás a fazer uma transformação numa coluna de uma tabela. Contudo, o que vais ver é que o Power Query vai gerar um código e nós vamos perceber, passinho por passinho, esse código que vai ser feito. Por isso vamos passar para o ecrã para eu te mostrar então como é que isto se faz. Muito bem, já estou então aqui no ecrã e já estou dentro do Power Query. Depois já te mostro o processo de importação porque vou depois buscar mais dados para esta lógica. E então vou já começar por tirar aqui este passo do tipo alterado e tenho apenas a origem e vou então fazer uma transformação numa coluna muito simples. Vou pegar aqui no departamento e posso ir aqui ao menu transformar e posso ir aqui ao formato e colocar em maiúsculas. Ok, então o que é importante percebermos é isto. A função que é gerada aqui e é o cenário que vamos ver hoje. Então, a função é a função Table Transform Columns e aquilo que acontece é que esta função tem, em primeiro lugar, primeiro argumento, a tabela, ou seja, tipicamente o passo anterior, a tabela que nós temos, e depois temos aqui esta lógica, eu até vou colocar desta forma para poderes ver bem o código, e depois temos então a transformação em si, e a transformação em si é feita através de uma lista, e essa lista é uma lista aninhada, ou seja, uma lista com uma sublista. Então, basicamente, o que nós temos é mais ou menos isto. Então, Table Transform Columns, temos a nossa tabela de origem, ok? E depois temos então uma lista com uma sublista lá dentro, onde nessa sublista o que vais ter é a coluna a ser transformada, a função que vai realizar a transformação e depois ainda podes colocar, e este é opcional, este parâmetro é opcional, podes colocar o tipo de dados da nova coluna. Significa que, se eu, por exemplo, fizer mais uma alteração, por exemplo aqui no género, e agora, por exemplo, com o botão direito do rato fazer outra transformação, maiúsculas, o que vai acontecer é que, obviamente, voltas a ter o formato original, mas tens a mesma lógica, a mesma tabela, mas parte importante, tens aqui duas listas dentro da tua lista. E por isso é que temos a lógica de ter uma lista aninhada, ou seja, uma lista dentro de uma outra lista. Então, basicamente, o processo para sabermos construir esta função é perceber que temos de trabalhar esta parte aqui. Então, é essa lógica que eu te vou mostrar aqui no nosso tutorial para poderes ver como é que se trabalha este princípio. Porque, quando estás a fazer estas transformações, se tiveres a fazer a transformação a muitas colunas, tens vários passos aplicados. Repara, eu aqui não tenho vários passos aplicados, mas tenho, de uma forma estática, o nome das colunas colocado sempre em cada uma das transformações, o que significa que, obviamente, se alterar o nome de alguma coluna, a query dá erro, e essa é uma das desvantagens que tens quando fazes o interface do utilizador. A outra questão é, obviamente, se tiveres isto feito em várias etapas, vais ter vários passos aplicados. Bom, então, basicamente, esse é o princípio. Então, vamos ver como é que podemos ser nós a alterar o tipo de transformação através do código M. Então, vamos criar aqui um novo passo e, basicamente, a lógica é a mesma. Vamos criar aqui um novo passo e vamos usar então a função transform columns, table transform columns, ok? E como podes ver, o primeiro passo é a nossa tabela, origem, table as table, e depois temos então a nossa transformação, e a nossa transformação vamos colocá-la já com a lista, e dentro da lista vamos ter então a nossa sublista. Então vamos imaginar o princípio de pegar numa determinada coluna, e neste caso, vamos imaginar que eu vou pegar na coluna que é o apelido, ok? E no apelido, agora vou fazer uma transformação relativamente diferente. Ou seja, obviamente as transformações básicas consegues fazê-las com o interface utilizador, mas aqui eu quero fazer uma transformação recorrendo a uma condição. Então quero avaliar, por exemplo, todos os apelidos começam com a letra M, e se o apelido começar com a letra M, vamos colocar a letra ou a palavra em minúsculas, caso contrário, vamos colocar tudo em minúsculas, ok? Mas isto é só para teres a percepção e perceberes que podes fazer uma transformação um bocadinho mais complexa do que aquilo que é o banal ou normal. Este cenário
teria que ser feito com a adição de uma nova coluna condicional e depois fazeres um merge ou tirares a coluna anterior. E por isso, obviamente, vamos fazer o processo todo num único passo, ok? Então vamos fazer um each e vamos fazer um if e vamos perceber se text starts with, ok? E o que é que estamos a definir como texto para verificar? Vamos utilizar o underscore, como é óbvio, o underscore é aquele caractere específico que define cada item da nossa coluna e neste caso é isso que estamos a fazer e vamos definir então a substring, que é verificar se o texto começa com M. Se isto for verdade, vamos ter então a função text upper para o nosso texto. Caso contrário, else, vamos ter text lower, por exemplo. Ok. E temos então aqui o nosso princípio exatamente igual. Deixa-me só fechar os parênteses da nossa expressão. E basicamente o princípio é o mesmo que eu fiz no cenário anterior, só que o cenário anterior foi uma transformação simples. Agora estamos a fazer uma transformação específica para avaliar o conteúdo da célula, ok? E o conteúdo da célula, estou-te a dar o exemplo de se começar em M, vamos ter então maiúscula, caso contrário vamos ter minúscula. Se eu fizer então Enter, ou confirmarmos, vamos ter então a transformação feita num único passo, como podes ver aqui Moreira, Martins, Matos e Mendes. Tudo o resto fica em minúsculas. Agora, a função Table Transform Columns tem uma semelhança com outra função extremamente importante, que é a função List Transform, na qual eu vou-te mostrar aqui só um exemplo daquilo que é a função e depois terei a oportunidade, noutro tutorial, de explorar um bocadinho melhor esta função, que é a função List Transform. Mas elas são parecidas porquê? Table Transform Columns é para transformar uma coluna e, na verdade, se estiveres a usar o List Transform, estás a transformar uma lista, que na verdade é uma coluna, por isso, na realidade, estas funções são muito parecidas, ok? Então, só para teres uma ideia, eu vou deixar ficar aqui esta transformação, ok? E vou então agora criar aqui um novo passo, mas vou pegar aqui, por exemplo, no nome e vou adicionar como nova consulta, para ter aqui uma lista, ok? Então, imagina que tens uma lista, só para teres a ideia de que a lista, efetivamente, é a mesma lógica que fazes o Table Transform Columns. Então, por exemplo, se eu adicionar aqui um passo e este passo tem aqui o nome 1, que é o meu passo, ok? Mas vamos pôr aqui só nome, por exemplo, e este passo personalizado, vamos então fazer um list transform, ok? E se reparares bem, a lógica é a mesma, tens a lista e tens a transformação. A única coisa que não tens aqui em específico é o tipo de dados da coluna, que neste caso não existe porque uma lista não tem um tipo de dados como a coluna especificamente. Uma lista pode ter vários tipos de dados. Então significa que estamos a trabalhar a lista e definimos a nossa transformação. E na nossa transformação podemos fazer a mesma lógica. Each, if. E agora vamos pôr, por exemplo, cada item da lista. Aliás, vamos pôr o text starts with. Tirar aqui text. E vamos pegar no nosso item da lista. E agora vamos ver um que comece com, sei lá, pode ser A, ok? E se isto acontecer, vamos ter então text upper. Às vezes o IntelliSense é um bocado chato. Text upper do nosso item. Else, vamos ter o text lower do nosso item. Ok, então vamos lá ver o raciocínio aqui aplicado. Em vez de imaginares o Table Transform Columns, imaginares o List Transform, tens a tua lista, em vez de teres a tabela, e depois tens a tua transformação, que é exatamente a mesma lógica, o mesmo código, ok? Então, basicamente, se fizer Enter, tenho todos os valores que começam por A em maiúscula. Qual é a outra diferença que tens aqui prática? É que no Table Transform Columns tens de ter os dados sobre uma lista. Aqui, como já estás a trabalhar na lista, não precisas ter uma lista aqui colocada, como é óbvio, ok? Mas isto é só para perceberes então que as funções são parecidas e depois terei a oportunidade de mostrar noutro tutorial à parte esta lógica. Mas o List Transform vai ser importante se quiseres então aplicar várias transformações em várias colunas da nossa tabela, ok? Então, por isso é que eu faço aqui esta descrição ao List Transform.
Então agora vamos voltar aqui aos nossos dados e vamos querer aplicar uma transformação não apenas a uma coluna, mas a várias colunas em simultâneo. O que significa que se eu quero aplicar a transformação a várias colunas em simultâneo, eu tenho que ter uma lista com essas colunas, porque vamos ter uma lista com uma sublista. Então, vamos imaginar, e neste cenário em particular temos aqui um padrão que deves usar sempre a lógica da criatividade para perceberes qual é a melhor solução para o passo que tens de fazer, e aqui eu consigo identificar um padrão que é todos, felizmente, entre aspas, todos os valores numéricos, ou seja, a data de nascimento, a idade e o salário, têm todos, entre parênteses, aqui uma indicação que são valores numéricos. Significa que eu posso pegar neste padrão e dizer assim, quero trabalhar todas as colunas que não tenham um parênteses, ok? E é isso que eu vou fazer aqui neste passo. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, vamos tirar, ou seja, vamos criar aqui um passo em que voltamos à origem, e vamos fazer um table column names. Para quê? Para tirarmos os nomes da nossa tabela. E vamos ter uma lista onde vamos ter os nomes da nossa tabela. Agora, aquilo que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero retirar desta lista todos os nomes que tenham, ou todos os itens que tenham um parênteses. Então vamos fazer um list select, que é outra função que podemos usar como se estivesse a fazer um filtro na tua lista, basicamente, ok? Então vamos fazer um list select, e vamos selecionar na nossa lista e vamos definir a nossa seleção, ou seja, a nossa seleção é quase como uma condição, ok? Então vamos definir o seguinte, vamos definir cada item, not text contains. Vamos ver se temos aqui o text contains, ok? E vamos ver se o texto não contém, ok? Por isso vamos ver se o nosso texto, underscore, não contém, por exemplo, um parênteses. E ao fazermos isto, estamos a retirar da nossa lista todos os campos, ou todos os nomes, que não tenham parênteses. O que significa que temos neste momento a nossa lista, que é o conjunto de colunas que nós queremos transformar. Ou seja, em vez de fazer transformação a uma única coluna, vou fazer transformação a várias colunas ao mesmo tempo. Então, esta lista, vamos chamar-lhe lista nomes, ok? Ou este passo, vamos chamar-lhe lista de nomes. E vamos voltar ao passo da origem outra vez, ou seja, origem. Muito bem, voltamos então à nossa tabela e agora o passo vai ser a mesma lógica, mas em vez de aplicarmos a transformação a apenas uma coluna, vamos aplicar a todas as colunas que estão na lista de nomes, ou seja, todas as colunas que não têm o valor numérico, ok? Então, vamos utilizar a função table transform columns, ok? E voltamos a ter a nossa tabela e vamos voltar a ter a nossa operação de transformação, ok? Repara que a nossa expressão tem ainda mais, deixa-me ver se eu consigo mostrar no IntelliSense, a nossa expressão tem ainda mais argumentos, ok? Mas eu depois já vou fazê-los ou passar por eles para poderes ver. Neste momento estamos só a fazer a tabela e a transformação, mas depois ainda podes ter a transformação default, que já vamos ver, e podes ter ainda a questão de definir o que é que acontece caso a coluna ou alguma coluna que tu tenhas não exista na transformação. Significa que se existir uma coluna ou se fizesse uma transformação de uma coluna que não existe, vai dar erro a query, então podes usar mecanismos para salvaguardar esse erro. Mas para já, temos então a nossa tabela e vamos ter a nossa transformação, só que a nossa transformação vai ter um list transform, que é exatamente a função que falámos agora há pouco. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um list transform para alterar a nossa lista, que é a lista que tem os nomes. E a essa lista que tem os nomes é que vamos aplicar a nossa transformação para depois podermos aplicar logo o processo a várias tabelas ou várias colunas ao mesmo tempo, ok? Muito bem, então, basicamente, vamos ter lista de nomes, que é a nossa lista nomes. Porquê que não aparece lista nomes? Tenho o nome bem? Lista nomes? Acho que sim, ok. Então, esta é a nossa lista. E vamos fazer então a transformação a esta nossa lista. E o que é que vamos fazer? Each.
E atenção agora, ok? A nossa lista, na parte inicial, que nós vimos da transformação das colunas, quando fizemos chavetas e chavetas, criamos uma lista dentro de uma lista. O que estamos agora a fazer é, se tens o list transform, esta é a tua lista, é como se fosse as chavetas, e dentro dessa lista vais ter então uma sublista, ok? Porque temos que manter sempre a mesma lógica de ter a lista com a sublista. A lista está aqui criada, lista de nomes, e então agora temos a nossa sublista. E o que é que precisamos ter na nossa sublista? O nome da coluna, que é o underscore, ou seja, o underscore vai representar cada uma das colunas, que são as várias colunas que teríamos que colocar em texto, podemos dizer assim. Depois temos o text upper, vamos utilizar, por exemplo, a mesma expressão, text upper, e vamos alterar para text type, para alterar o tipo de dados. Então, repara, esta é a parte importante. Esta parte é como se fosse a transformação base. Eu vou só fechar aqui, acho que está tudo ok, só fechar aqui. E então, voltando aqui um bocadinho ao início, transformação base, tens a lista, ok? E dentro da lista tens a outra lista, a sublista. O que está a acontecer aqui é exatamente a mesma lógica. Tens a tua lista, só que estamos a usar o list transform para fazer a transformação logo a todas as listas, e depois tens aqui a sublista, ok? Então, basicamente, consegues ver que temos aqui nome, apelido, só estas colunas é que são alteradas, ok? Então, esta parte é a parte em que podes usar a vantagem do código M para fazer transformações a várias colunas ao mesmo tempo, desde que tenhas uma listinha com essas colunas para trabalhar. Mas agora quero-te mostrar um segundo cenário. E esse segundo cenário é, imagina que não há este padrão para poderes trabalhar. Então, o que nós podemos fazer é uma inversão da lógica, que é, se a minoria das colunas precisas de alterar, podes aplicar depois uma transformação padrão às outras colunas todas, ok? E isto pode ser outra técnica que tu podes utilizar para fazer este princípio de transformar as tuas colunas. Então é isso que vamos fazer num segundo cenário, que é, não há um padrão aqui, entre aspas, que eu possa identificar que seja igual para todos os outros cenários, ok? Então vamos criar aqui uma nova origem, só rapidamente uma nova origem, e vamos fazer aqui o nosso, vamos fazer o Excel Current Workbook, ok? E no Excel Current Workbook vamos buscar a segunda tabela, por isso podemos ir buscar aqui o Content, e no Content vamos buscar a segunda tabela, ou seja, o segundo índice, ok? Então, temos aqui uma segunda tabela, mesma lógica, aqui vou dar dados 2, ok? A única coisa que fiz foi diretamente através do código M, vou buscar a minha tabela. Então agora o que é que temos aqui? Temos um Table Transform Columns à mesma, mas vamos fazer o seguinte, temos esta data de nascimento tem que ser transformada de uma forma diferente, esta idade tem que ser transformada de uma forma diferente e o salário tem que ser transformado de uma forma diferente. Significa que estas três colunas vamos ter que fazer a transformação de uma forma particular. Vamos é fazê-las todas, obviamente no mesmo passo, com o Table Transform Columns. E depois vamos aplicar uma transformação default, ou seja, a transformação pré-definida para todas as outras, porque aqui estamos a reconhecer o padrão de uma forma diferente, ok? Então, basicamente, será mais ou menos essa lógica que vamos implementar aqui. Então, com isto, ficas a saber os restantes argumentos da função Table Transform Columns, que é isso que eu te quero mostrar para terminarmos o nosso vídeo. Então vamos lá. Agora, nestes dados 2, vamos ter o Table Transform Columns e voltamos a ter a nossa tabela e agora voltamos a ter a nossa lista com a sublista, ou seja, sublistas. E a primeira sublista vai ser então, agora tenho que apanhar aqui os nomes corretos, deixa-me só voltar aqui aos nomes, data de nascimento, ok, então vamos ter a primeira sublista, data de nascimento ano, e a transformação que queremos fazer é, por exemplo, a transformação para extrair o ano, ok? Então vamos extrair date, year, e vamos extrair o ano da nossa coluna, ok? Então, basicamente, temos aqui a nossa coluna,
e vamos extrair o ano da nossa coluna. Precisamos aqui do each, obviamente, para fazermos o each iterar a cada uma dos nossos valores da nossa coluna. Então, esta é a função que eu quero usar, que é extrair o ano, e obviamente vamos ter aqui o tipo de dados, pode ser o int64 type, que é o número inteiro. E esta é a primeira lista, ou seja, a primeira coluna a ser transformada. Agora, a lógica vai ser mais ou menos a mesma. Eu vou só copiar aqui a segunda parte, porque a segunda coluna que eu quero transformar já não vai ser a transformação para o ano, vou só fazer o number, outra função para converter em número, number from, por exemplo. E a coluna é que é, só um bocadinho, a coluna é a idade em anos, isto para não correr o risco de escrever os nomes mal, vamos pôr aqui a idade em anos. Ok? E a terceira coluna a transformar, mesma lógica, vai ser a coluna salário em euros. Ok? Estou só a copiar, obviamente não precisas copiar, mas é só para não ter o texto, como sabes, no Power Query o texto tem que ser sempre igual. E então, basicamente as três transformações que eu quero fazer são estas. As três colunas em particular. A data de nascimento quero converter, tirar só o ano da minha coluna e transformar logo o tipo de dados para número inteiro. Depois a idade em anos quero só converter para número e fica número inteiro. E o salário converter para número e fica número inteiro. E esta é a lógica para poderes trabalhar a tua lista. Agora, a seguir, tens a Default Transformation, que é, sim senhor, fiz a transformação a estas colunas, mas quero uma transformação default para as outras colunas todas. Então, a Default Transformation vai ser o text upper aplicado para todas as outras colunas, ou seja, estamos a inverter o padrão. Neste caso, essa é a lógica. Muito bem, mas ainda tens mais um aspecto, que é o Missing Field as Nullable Number. Ou seja, o que é o Missing Field? Se por acaso no processo de transformação houver alguma coluna que tu não tenhas, para a query não quebrar, vamos colocar então o Missing Field, e depois podes ter a opção. Repara, o que acontece por defeito é o Missing Field Error, mas vamos colocar o Ignore, por exemplo. Então vamos colocar Ignore para ignorar caso algum campo, alguma coluna não exista. Então, basicamente, recapitulando a nossa Table Transform Columns. Table Transform Columns, tens o passo anterior que é uma tabela, é a única coisa que pede, e podes fazer então a transformação sobre várias colunas na forma de uma lista com sublista. Porque é a lista com sublista, como fizemos no nome das colunas, cada coluna tem a sua lista e basicamente para cada coluna tens o nome da coluna, a transformação feita e o tipo de dados opcional. Este tipo de dados é opcional, ok? Então, depois de definires todas as colunas que queres alterar, podes querer fazer uma transformação pré-definida para as outras todas. Eu vou colocar o text upper, foi o exemplo que eu dei no início e por isso vou manter o mesmo exemplo. E caso alguma coluna não exista, para precaveres da query dar erro, tens o Missing Field Ignore. Se fizermos Enter, o que é que temos então aqui? Data de nascimento, extraímos o ano, perfeito. A idade, colocamos em número. E o salário, colocamos em número. Tudo o resto ficou em maiúsculas. E a parte boa da coisa, ou seja, a parte espetacular do Power Query é esta. Se tivesses que fazer isto em interface ou utilizando o interface utilizador, tinhas aqui já pelo menos 3 ou 4 passos, ok? Diria. Aqui não tens praticamente, aliás, tens praticamente um passo. Ou seja, tens este passo que é transformar tudo, ok? Porque 3 ou 4 passos porquê? Tinhas que pegar nas outras colunas todas, selecioná-las e transformá-las todas ao mesmo tempo. Isso era um passo. Tinhas que pegar na data de nascimento e extrair o ano. E tinhas que pegar na idade e no salário e colocar apenas número. 3. E depois ainda tinhas o data type, alterar o tipo de dados para a tua transformação. Por isso, pelo menos 4 passos terias aqui. E tens tudo feito no único passo com a função Table Transform Columns, mas utilizando o código M. Muito bem, espero que tenhas gostado deste vídeo. Power Query, eu sou alto fã de Power Query, por isso tenho estado a fazer alguns vídeos sobre a linguagem M para começares a trabalhar sobre esta linguagem e por isso espero que tenhas gostado. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like. Se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho das notificações. E se achares que pode ser útil para alguém, não te esqueças de partilhar, ajuda sempre e por isso agradeço desde já. Quanto a nós, vemos em breve no próximo vídeo. Até lá,
Fica bem.